Mas vejam, percam um segundo aqui, isso é só... Tem muito mais coisa para falar sobre esse assunto, eu peço a vocês, caramba, que cliquem no like e compartilhem o vídeo. Vejam se estão inscritos também no canal do Paulo Figueiredo Show, que é um dos canais que transmite o Paulo Figueiredo Show. Mas, vejam, quem está falando nesse assunto, não só eu. A velha mídia ontem não conseguiu tirar o Trump da boca. Não conseguiu. Inclusive, ontem, eu tive um ímpeto rápido no X, onde eu esperei para pedir a vocês dicas de como eu fazia para assistir a Globo News. Eu quis virar ontem, eu quis virar assinante da Globo News. Ontem foi um dia que eu tive essa vontade. Passou, mas eu tive a vontade de assistir a Globo News para assistir ao velório. Eu queria assistir ao velório. Eu sei que pode parecer um pouco sádico, e eu confesso que eu tenho esse pecado de ser um pouco sádico de vez em quando. E ontem foi um dia que o meu sadismo estava aguçado. Eu queria assistir o velório na Globo News. Não tem Globo News aqui nos Estados Unidos. É um saco. Eu fico contando com os cortes que me mandam. E ontem me mandaram um corte da assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal. Se vocês não sabem, o Supremo Tribunal Federal tem uma assessoria diária dentro da Globo News. Ela é feita pela nossa não tão querida assim, Dani Lima. E o que diz a Dani Lima? Eu vou colocar para vocês e depois eu comento. Que é importante, chegando para o campo de Jair Messias Bolsonaro, um gesto que o ex-presidente ansiava muito, há muito tempo, foi feito. Pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refere-se claramente ao julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e faz uma defesa enfática do ex-presidente. Deixem-o em paz. O Brasil está fazendo uma coisa terrível na forma como vem tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles estão fazendo nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, tá? Dizendo aqui, né? Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. O Donald Trump diz o seguinte: eu conheci Bolsonaro, ele é um líder forte que realmente amava... Tá fingindo que sabe inglês, sabe porra nenhuma, tá lendo na porra do tablet o que tá escrito aí. O seu país. Além disso, era um negociador muito duro, ele diz aqui, né, nas questões tarifárias. A eleição dele foi muito próxima, no sentido de foi muito disputada, né? A eleição que Bolsonaro perdeu, né? Perdeu. A eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas, o que não é fato, gente, todas as pesquisas. Qual foi a pesquisa que mostrou o Lula? Interessante a Dani Lima fact-checking o presidente dos Estados Unidos, mas qual foi a última pesquisa na qual o Lula apareceu na frente? Alguém, por favor, me fala no chat. Segue aqui o presidente dos Estados Unidos. Isso, ou seja, né, o que está acontecendo não é nada além de perseguição política, ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Ele disse: aconteceu comigo por 10 vezes e agora o país está... Perdão, gente, desculpa, o quê? Aconteceu comigo 10 vezes mais, obrigada. E aqui ele diz ainda que... as pessoas do país estão vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, que o único julgamento que deveria estar acontecendo com o Bolsonaro é o julgamento dos votos, chamado eleição. Leave Bolsonaro alone, deixem Bolsonaro em paz. Era alguém no ponto. Mas tem mais, esse vídeo ficou cortado, tem um pedaço que eu queria ver, a Dani Lima gaguejando, ela tentando comer. Mas como é que vocês tiraram a melhor parte do vídeo, produção? A melhor parte do vídeo era a Dani Lima gaguejando. Era o clima de velório. Ela... Não, veja bem... Pô, essa é a melhor parte. Eu não queria ver a Dani Lima lendo o tweet, que também foi bom, é verdade. Mas o meu sadismo, ela era gaguejando. Ela não sabendo o que falar. Essa parte do cara tentando ditar para ela ali no ponto e no tablet e tal, ela tendo dificuldade, foi boa. Mas ela gaguejando, comentando, foi maravilhoso. Agora veja como ela não sabe exercer o papel dela como âncora. Porque entendam, Dani Lima e Paulo Figueiredo fazem um trabalho diferente.
E não só por nível de competência, a capacidade intelectual e etc, etc. O que é o Paulo Figueiredo Show? Paulo Figueiredo Show é um programa no formato de talk radio. É uma coisa herdada do Rush Limbaugh. Vocês não sabem quem é Rush Limbaugh, talvez tenha sido o maior radialista da história. Morreu há uns 2, 3 anos atrás. O homem que inspirou toda a forma de comunicação. O Rush Limbaugh criou referências, onde o que se chamava de talk radio, que eram programas em geral de conservadores, onde pessoas comentavam notícias. Quem fazia, por exemplo, uma coisa muito parecida com um talk radio no Brasil era o Ricardo Boechat, na Band News. Um cara de esquerda, mas que tinha uma pegada populista e que fazia uma coisa meio talk radio. Mas do talk radio surgiu a Fox News. O Rupert Murdoch se inspirou no talk radio para fazer a Fox News como uma rede mais de opinião, onde há mais contexto e menos fato. O programa da Dani Lima era para ser um programa de reportagem. Um programa onde ela dá a notícia e explica a notícia sem opinião. E aí viriam outras pessoas, e isso deveria ser feito com imparcialidade. E aí você teria outras pessoas, de preferência com perspectivas diferentes, comentando a notícia que ela, como âncora, deveria dar. Então, o âncora, muitas vezes a gente fala assim, Paulo Figueiredo, você não é jornalista porque você dá opinião. Eu ouço isso às vezes de jornalistas. Eu falo assim, filha ou filho, você não entende o que é jornalismo. Jornalismo é um termo amplo que abrange um monte de gente. Abrange, por exemplo, repórteres, e abrange, por exemplo, repórteres de campo, abrange, por exemplo, âncoras, abrange, inclusive, comentaristas. Mais do que tudo, o Paulo Figueiredo é um polemista, que é um tipo específico de comentarista que é especializado em gerar provocações para a sociedade discutir determinados pontos. Em inglês se chama de pundit, mas em português é o polemista, é o provocador da opinião pública. Não é o papel que, em tese, tem a Dani Lima. Dani Lima é herdeira de uma outra vertente do jornalismo, que é o jornalismo da CNN. A CNN, na década de 80, começou com esse modelo, quando ela ainda era Cable News Network, né, do Turner, do Turner Media Group, do Ted Turner, que era um bilionário americano aqui do setor de mídia, que criou a CNN, e a CNN era uma rede muito boa. Ela tinha a notícia e tinha programas de debate, de opinião, sempre com gente de opinião direita e de esquerda. A Globo News eliminou as pessoas de direita, e a Jovem Pan bebeu um pouco nessa fonte. A Globo News eliminou as pessoas de direita, manteve só as pessoas de esquerda. Mas esse papel, que é o papel dessa moça, era o de âncora, que deveria fazer um jornalismo, ela sim, imparcial. Não o meu, o dela deve ser imparcial. Ela deveria simplesmente ler o que disse o Trump com competência, algo no qual ela falhou miseravelmente, e passar o conteúdo para a audiência. Mas, em vez disso, ela passa a ler o texto e ir tentando refutar o texto à medida que ela vai lendo. Dá para ver isso. Ela dá uma lacrada falando a eleição que o Bolsonaro perdeu. Por isso que eu brinquei aqui, perdeu. Também tentando desmentir o Trump, dizendo que o Bolsonaro não lidera as pesquisas, dizendo que não é fato. E eu volto aqui, perguntei aqui a vocês no chat, eu não vi nenhuma pesquisa de institutos que tenham pelo menos um mínimo histórico de acerto mostrando o Lula à frente do Bolsonaro para 2026. Não sei, talvez o DataPT, Data Globo, acho que nem a Quest, nem o Datafolha estão dando o Lula na frente. Mas a Dani Lima tem que fact-check o presidente dos Estados Unidos. Eu citei isso aqui quando houve uma reportagem da Folha de São Paulo a respeito da minha audiência, onde eles resolveram fact-check as pessoas da audiência. Mas o quarto lugar, e certamente não menos importante, dos pontos que eu estou trazendo aqui, é que nem mesmo a Dani Lima consegue esconder a magnitude que teve esse pronunciamento do Trump em defesa do Bolsonaro. Ela mesma abriu a notícia dizendo que a notícia é importante e que pela primeira vez o Trump havia se referido de maneira clara sobre o julgamento do presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, naquilo que ela chamou de defesa enfática. São as palavras dela, do ex-presidente. Ou seja, nem mesmo a Globo News está conseguindo esconder o fato de que o que aconteceu no dia de ontem foi de fato histórico e muito importante. E não ficou só na Daniela Lima também, não. Ontem eu falei para vocês, eu quase assinei a Globo News ontem. Veja, o Guga Chakra, bota o Guga Chakra pra gente, Brunão.
longo prazo, como você citou, do Paulo Figueiredo, do deputado Eduardo Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos, também de buscar apoio dentro do Partido Republicano em relação ao presidente Jair Bolsonaro, e não só ele, mas também os processos envolvendo o próprio Paulo Figueiredo e outras pessoas aqui nos Estados Unidos que estão no Supremo Tribunal Federal. Eles conseguiram esse primeiro passo, que é muito importante para eles, de conseguir uma declaração, é a declaração do presidente dos Estados Unidos da América. Isso é gigantesco em qualquer circunstância, não dá para diminuir o impacto de uma declaração do Trump. Claro, tem todas as circunstâncias do Trump, da figura dele, tudo que é bastante controverso, mas ele é o presidente dos Estados Unidos. O Bolsonaro recebeu um amparo público do presidente americano. Mas o objetivo é maior. O objetivo é chegar a, talvez, sanções contra figuras, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Chama atenção que, no texto do Trump, ele não menciona o Lula. Aliás, ele nunca menciona o Lula. Isso é algo que sempre me chama atenção. Ele não fala do Lula, nunca. Ele tampouco menciona o ministro Alexandre de Moraes. Mas ele fica numa defesa forte do presidente Bolsonaro. Trump não menciona o Lula e nunca encontrou o Lula e nunca fez questão de encontrar o Lula, porque para o Trump o Lula é um inexistente. Ora, mas o Lula não comanda nem o próprio país. O Lula não consegue baixar um IOF. O Lula tem 90 deputados na sua base e 30% de aprovação com a população. O Lula é um homem morto. É um homem morto andando. Quem está preocupado com o Lula é o Nicolas. O resto nem lembra que existe. O problema que a gente vive é o problema do regime. E o Trump não está preocupado com o governo, ele está preocupado com o regime. Ano que vem tem eleição no Brasil. Se houver eleição no Brasil, o próximo presidente do Brasil não será o Lula. E quando eu digo se houver eleição, eu digo se houver eleição de verdade, não aquela porcaria de 2022. Estou falando de eleição com transparência de votos, com accountability, com as urnas, com as vulnerabilidades verificadas e impedidas, com uma condução por um presidente do tribunal que não seja um tirano déspota anti-Bolsonaro, com liberdade de expressão. Se houver essas condições, esquece Lula. Agora, se não houver, o presidente pode ser esse tubo de KY para o povo brasileiro. O presidente pode ser qualquer coisa. Porque, como dizia a frase que é atribuída ao Stalin, não importa em quem o povo vota, importa quem conta os votos. Bolsonaro, então não é que o Trump tem uma grande defesa pela democracia, o principal líder opositor da Turquia está na cadeia há meses e não cometeu nada, não cometeu nenhum crime, que é o prefeito de Istambul. Mas no caso do Bolsonaro, ele claramente demonstra que é o aliado dele e deu todo o apoio possível. Não sei se o Joel e o Olavo concordam comigo, mas eu achei gigantesca essa manifestação de um peso muito forte. Eu não entendi o que o líder do Istambul tem a ver com o presidente do Brasil. Nós chegamos ao ponto... Eu nesse ponto, Guga, eu fico pensando, ok, você concorda que o nível de tirania que nós vivemos no Brasil de Alexandre de Moraes é análogo, e na verdade superior, porque a gente não está falando de um mero prefeito, é análogo ao nível de ditadura que vive a Turquia com Erdogan. Tamo junto. Tamo junto. Eu acho que é análogo. Acho que o Brasil é mais importante que a Turquia, bem mais importante que a Turquia, é um país bem mais relevante que a Turquia, e acho que a relação do presidente Bolsonaro com o presidente Trump faz diferença. Mas, ok, análogo, honesto. Porque eu digo assim, que enquanto tem gente da direita que tá fingindo que não viu, que minimizou, que mudou de assunto em relação à declaração do presidente dos Estados Unidos a respeito de todos nós que estamos sendo perseguidos. Veja, o presidente Trump não fala a respeito apenas do presidente Bolsonaro. Ele fala sim a respeito do presidente Bolsonaro, que é o homem pelo qual todos vocês, políticos, que estão tratando de outro assunto, que se calaram a respeito desse tema, chegaram ao poder. Todos vocês têm uma dívida de gratidão com o presidente Bolsonaro por estarem onde estão. Todos vocês. Eu não tenho. Eu nunca me elegi a nada, eu nunca tive cargo nenhum, nunca pedi um puto de um favor ao presidente Bolsonaro. O contrário não é verdadeiro. Mas eu nunca pedi um puto de um favor ao presidente Bolsonaro. Vocês todos estão eleitos graças ao presidente Bolsonaro. Vocês todos devem os seus mandatos a ele. E gratidão não prescreve. Vocês eram blogueirinhos de rede social, influencerzinho, assessor de vereador na casa do cacete. E hoje vocês estão onde estão graças ao presidente Bolsonaro. Muito mérito de vários de vocês, mas graças ao presidente Bolsonaro. E a este homem, ao patrono de vocês, que foi, de fato, oferecido um apoio pelo homem mais poderoso do mundo. Mas não apenas a ele. Porque há também, diz o presidente Trump, o povo brasileiro. Há também os milhares de seus apoiadores que estão sendo perseguidos, que inclui vocês. Vocês foram lembrados. E como bem disse o Guga Chakra,
E eu nunca imaginei que eu fosse ver esse dia. Tem muitas coisas que eu consigo prever o futuro, né? Mas eu nunca imaginei que eu ia chegar a um ponto onde o Guga Chakra fosse estar dando mais crédito ao nosso trabalho do que o Nicolas, por exemplo. E eu não vou falar especificamente sobre o Nicolas no programa de hoje. Não vou. Eu sei que vocês querem. Adoram uma treta. Mas eu não vou. Vou falar no programa de amanhã. No programa de amanhã eu vou dedicar uma boa parte do programa a isso. Hoje não. Hoje eu vou falar sobre o assunto que é o foco. A fala do Donald Trump. Uma conquista gigantesca em qualquer circunstância. O Guga notou algo que a Dani Lima e grande parte das pessoas não perceberam. Essa declaração, entendida pelo Guga, não é um objetivo final, mas ela é parte, volto a dizer, de um plano de longo prazo no qual Eduardo Bolsonaro e eu estamos trabalhando há bastante tempo. A declaração do Trump é um passo para a execução do plano. E o que significa essa declaração? Significa que as coisas estão agindo de acordo com o planejado. O objetivo, é claro, é muito maior do que isso. E eu sempre fui muito claro, vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show, você, Alexandre, você, deputado Érico Hilton, vocês da Globo News, vocês sabem qual é o objetivo. O objetivo é que nós cheguemos a sanções contra os agentes habilitadores do regime brasileiro e todo aquele que tiver contribuído para a violação de direitos humanos, não somente de brasileiros, mas também de empresas e cidadãos americanos, bem como residentes permanentes, asilados políticos e as demais pessoas sob a proteção da Constituição dos Estados Unidos. A face do regime, o líder da ditadura, é o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Portanto, obviamente, o foco do plano é sancionar o Alexandre no primeiro momento e dar a oportunidade de que o regime se livre do Alexandre de Moraes e restabeleça um mínimo de democracia no Brasil. Eu volto a dizer, eu não quero que o Brasil vire a Suíça, não estou com essa expectativa. Mas que nós tenhamos as condições que nós tínhamos em 2018. As condições de liberdade que nós tínhamos em 2018. Caso contrário, e por isso que o foco no primeiro momento é no Alexandre. Muita gente, vocês têm a expectativa de que o Alexandre de Moraes vá retroceder, que ele vai recuar. Mas não, imagina, meu filho, não temos nenhuma expectativa disso. Há uma expectativa otimista de que os demais agentes do regime parem de dar apoio ao Alexandre de Moraes. Isso inclui Barroso, isso inclui Gilmar Mendes. Olha, eu vou contar um bastidor para vocês. O Barroso está, neste momento, em Miami. Aqui, no mesmo lugar que eu. Ele até tomou um susto quando um terceiro avisou a ele que nós sabíamos que ele estava aqui. Barroso chegou, segundo já estava monitorado, num voo da TAP, às 2 horas da tarde, no aeroporto de Miami, vindo de Portugal, direto do Gilmar Palusa. E o Barroso ia encontrar uma grande surpresa quando chegasse aqui no aeroporto. Ele teria o seu visto cancelado. A expectativa era barrá-lo na porta. Isso foi na sexta-feira, às 2 horas da tarde. Na quinta à noite, Trump mandou não tirar o visto do Barroso nesse momento. Porque o foco é o Alexandre de Moraes. E o foco será uma ação mais sistêmica. Vejam que loucura. O homem, isso nunca foi publicado em lugar nenhum, eu estou dando aqui um bastidor para vocês. O homem que salvou o visto de Barroso, e eu sou um pobre coitado, um jornalista, eu jamais teria condição de saber o itinerário do ministro do Supremo Tribunal Federal, nem eu saberia que ele, na verdade, veio encontrar a filha dele aqui, eu jamais teria condição de sabê-lo sem estar sendo informado por quem eu fui informado. Uma viagem rápida, só vim dar um beijo na filha e tal, pois é. Não pensem que vocês não estão sendo observados e efetivamente monitorados. Não pensem. A expectativa é que os senhores não insistam em apoiar Alexandre de Moraes. Mas se insistirem, a floresta inteira vai queimar para que seja pego o bandido da Birmânia. Seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Senado Federal, seja a Câmara dos Deputados, seja a PGR. Os nomes, os escritórios de advocacia, os seus associados, os seus familiares, todos estão mapeados. Todos. Veremos as cenas dos próximos capítulos e eu vou falar sobre elas em breve.